Como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos saindo aqui de casa hoje para uma aventura. Mochila carregada de equipamentos para fazer imagens lindíssimas para vocês. E hoje a gente vai mostrar, será que vale mesmo a pena ter carro em Melbourne ou o transporte público já dá conta de tudo? Vamos dar uma boa mostrada aí como funciona, vamos usar o transporte, acho que de todo... não vamos usar o ônibus hoje. O ônibus não. Vamos usar o ônibus, mas a gente quase não usa. Funciona da mesma maneira que Sim. o bondinho, que o tram. Mas vamos dar uma mostrada total aí pra vocês, como funciona, preço, como que usa, tudo mais. Já Bora vamos lá. tirar essa dúvida pra quem tá chegando e pra quem tem curiosidade de como funciona. Fala galerinha, estamos aqui ó, na frente da estação. Chegamos, essa é a mais perto de casa, só uns 15, 20 minutos de caminhada, 15 dependendo do seu pace. Mostra o cartão aí, mozão. Esse daqui é o jeito de pagar. Tanto o ônibus, tanto o trem, quanto o bondinho. Esse daqui é a maneira de pagar. Aí, como funciona, amor? A gente passa na maquininha para recarregar ou ver o saldo, enfim, eles têm dois tipos de plano, que é o mensal e o pré-pago, né? Daí você coloca uma quantidade X na maquininha, o quanto você acha que vai gastar, enfim, por viagem. E aqui é uma estação muito cômoda, porque ela não sai só o trem, ela sai o ônibus também para andar dentro dos bairros. Então, assim, para quem não tem carro, dá super para se virar. A gente já viu que até agora, assim, tem uma comodidade. Vamos testar na prática com vocês, como que vai se mudar, tem que analisar bem se tem estação perto, no caso de você não ter carro. E alguns amigos australianos já falaram, até no caso de você ter carro, considera que uma hora você pode perder a carteira. Então é interessante ter olha lá o ônibus passando. A gente não vai andar de ônibus, né? Mas é aquele ali que a gente andaria, no caso. Sim, sim. E por dentro é bem parecido com os trens e tal, em questão de... Sim, a estrutura no geral. Mas até pela questão da comodidade de um dia vai que perde a carteira, também tem a questão de não precisa fazer alguma coisa relacionada à carteira que você não pode ir até lá dirigindo, pegar um carro que você comprou, ou enfim, alguma coisa que você não pode dirigir, um exame de vista. Pegar um avião. Um avião. Você não vai deixar o carro no aeroporto, muito provavelmente. E eles também têm um transporte específico para fazer o trânsito ali do aeroporto para a estação principal do centro. Eu ouvi falar que eles vão começar a distribuir esse transporte específico, é tipo um ônibus de 2 andares, para dentro de alguns bairros também, para irem direto para o aeroporto, não só da estação principal da cidade. É basicamente um transporte público que vai pro aeroporto no final das contas. Sim, sim. Então é bem prático também para vocês se organizar até nessa questão, né? Agora bora testar? Bora, ver se ainda tá funcionando. Ver quanto que a gente tem na conta. Tá vendo essa cara de sono dessa criatura aqui? Sabe por quê? Porque com 30 anos nas costas, ela foi assistir o filme do espírito daquele cavalo. Chorou a noite inteira, foi dormir 2 horas da manhã. Passei por momentos. Pera, amor, fica quieta. Ó, galera. Geralmente nas estações, ó, tem um baita estacionamento. Depende do tamanho da estação. Mas de bairro, né? Do estacionamento, do centro não tem, no caso. Aí agora a gente vai ali onde aquela mulher tá, ó, que é a maquininha de recarregar o cartão de transporte. E é bem prático que o povo deixa os carros aqui pra poder trabalhar, volta, pega, não sei questão de quanto paga pra deixar o carro, se não paga nada. Nada? Aí, ó, já temos uma informação quentinha pra vocês. Bora lá. Ó, galera, essa daqui é a maquininha, ó. Mostra lá, amor, como é que faz. Temos os cartões. Certo. Aí aqui você coloca pra ver quanto tem de saldo. O primeiro, temos R$ 9,95. Aí, aqui seria o MyKey, que é o nome do cartão, né? O plano mensal. E aqui o que você paga pré-pago, né? Pra recarregar só um valor específico. Vamos conferir os outros. Mas acho que esse daí vai ser o que tem mais grana. É que eu recarreguei um aquele dia. Ih, tinha que ter cancelado aqui. $2. Ih, apareceu. $2. Não precisa pôr de novo, não. Então, $2. E o terceiro? 1,75. Tá, então esse aqui vai pro bolso que a gente não vai usar. Tá, esse aqui a gente tem que recarregar? Os dois? Os dois, né? Ele tá com 9, né? Então, bora lá. Bota o cartãozinho. Esse é o que tem $2. Esse é o que tem $2. Vamos colocar 20. Aí, clica aqui, ó. Nossa, nem lembro mais. Ah, tá. Aqui. Aí. 20. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí já aparece ali no negocinho pra dar o tap do cartão. Pra pagar. E aí, gente, pelo amor de Deus, espera ele fazer o processamento. Não tira o cartão daqui, senão dá erro. E aí tu tem que falar com alguém na estação, enfim.
Ele precisa entrar o valor ali, o cartão tem que ficar ali. A gente já viu amigos que deu erro. Aí, apareceu. Transação Processo completa completo. e você pode tirar. Tá, galera, ó, esquecemos de falar aqui, ó. A gente paga no cartão, obviamente, igual a gente mostrou aí no vídeo, mas dá pra pagar com moeda. Aqui tem moeda até de $2. Ou com nota também. Aí você consegue cobrir todas as frentes. É. E aí aqui também você consegue escanear e dar o tap do cartão com o seu Android. O iPhone ainda não tem essa. Diz eles que em 2026 sai, mas vamos, não vai perder o trem. Mas aí você consegue usar, não precisa ficar com cartão físico. No nosso caso, precisamos do cartão. Partiu? Fechou? Partiu. Uma coisa importante a ser dita, a gente estava planejando chegar aqui na estação 6h30. Não chegamos, agora já é 8 horas já por causa do filme e do Cavalinho. Vamos colocar uns takes aí pra vocês verem. Fiquei deitado ao seu lado naquela noite, esperando, rezando para que ela de alguma forma ficasse bem. Eu gostei, achei horrível, achei péssimo. Ele estava tão bonitinho. Tô devastada. Mas não dá pra piorar também, né? Deixa ela, não vai sobreviver. Eu tô devastada. Ai, que horror! Que filme horrível! Ai, amor, credo, que filme ruim, que triste! Nossa, eu tô muito horrorizada. Passei momentos. A gente não conferiu que horário que tem trem. É verdade, né? Bom, É perigoso a gente ter que ficar aqui alguns minutos alguns esperando. minutos esperando. Você Va- acabou de vam- sair, lascou. Vamos testar a eficiência desse transporte público australiano. Qual a frequência que os trens passam? Galera, chegamos aqui bem em cima da hora, ó. O trem vai sair em 2 minutinhos. 3. Tá aqui, ó. Tem o relógio ali em cima, ó, que ele mostra o tempo que vai sair. E a gente chegou bem em cima da hora. A Lara acabou de bater o cartão aqui, ó, nesses negocinhos, que é onde vai dar sua honestidade pra bater. Vai, bate o seu, menino. E tá, é verdade. Fica gravando aí, velho. Estamos sentados, alocados no trenzinho. Já estamos no trem, tudo certinho, chegou bem rápido. A gente só parou ali, achou a A gente estação. deu sorte, né? Deu sorte. Não tivemos que esperar nada. Foi bem tranquilo. Bem na hora que a gente chegou, tava chegando o trem. Tá bem cheio. Por ser um final de semana, eu achei que tá cheio. É? Lá da frente tá bem cheio. Eu fui durante a semana, num dia de horário de pico, assim, horário de trabalho entupido, né? normal. Tava bem mais cheio, claro, com certeza. Mas eu achei que hoje ia estar mais vazio, até porque a estação tá vazia. Mas esse trem vem de outra cidade. Então, Vem de Long. de Geelong, é. Então ele já vem com carregado de pessoas indo pro centro. Uma coisa que a gente não falou, esse trenzinho roxo daqui, ó, que a gente mostrou chegando, e os bancos também, é o intermunicipal. É. O verde é o que fica, tipo, só na cidade daí. A gente mora bem afastado do centro, então o que a gente pega já é esse roxo já. Amigos que falam que a gente se mudou de cidade. É mais ou menos Mais ou isso. menos isso. Mas aquele cartão que a gente bateu antes de entrar, ele não. Se o Kevin não tivesse batido, na hora que chegasse lá na estação, ele não conseguiria sair da estação. Porque você precisa bater de novo pra sair, Sim. pra provar que você pagou o trajeto. Na hora de entrar, assim. Então, a gente vai, provavelmente já deixou escrito aqui os valores, é que a gente esqueceu, não olhou na hora que a gente deu o tap lá na máquina. E não vou falar agora, não vou chutar, porque eu sei que eu não vou acertar, porque Eu acho que sei é em que torno mudou. de 5 ou 6 dólares. Quando a gente chegou era Quando a 4 gente e pouco, sabia. né? Na cidade era 4,60 o primeiro, e daí tem uma regra de, por exemplo, assim, você acabou de descer do transporte, e daí você já entrou em outro, já, por exemplo, vamos dizer, eu moro em um bairro A e eu tenho que ir por um bairro C, mas no bairro B eu preciso sair, por exemplo, do bonde e pegar um ônibus.
Então, praticamente, eu só desço de um e já subo em outro, entendeu? Sim. Eles dão como se fosse um desconto para fazer parte do mesmo trajeto. Sim. Aí, quando a gente chegou, os preços, eu tenho certeza, era R$ 4,60, essa primeira encostadinha do cartão. E daí, na segunda, acho que caía para R$ 2,80, acho, alguma coisa assim. É quase a metade do valor. E daí, no segundo transporte, mais ou menos na mesma viagem. Então, tem um tempo ali, de 1 a 2 horas, não sei, desse intervalo que você ainda ganha esse desconto. E esse roxo daqui daí é mais caro porque é o intermunicipal. Sim. Mas, quando a gente chegar na cidade, a gente vai mostrar a minha coisa preferida do transporte no centro, porque assim, faz muita diferença. É realmente muito bom. Eu sou completamente usuária do transporte. Desde quando a gente chegou aqui, foi onde eu mais me locomovi, porque só trabalhei no centro, só estudei no centro. Não tem condição de carro lá pra estacionar e tudo mais. Então, assim, é muito pior. Nem pra andar normal. Você tem que ter um tempo, assim, absurdo, porque senão você vai ficar parado no trânsito. Então, o transporte faz a diferença. E, assim, tem uma parte disso no centro que é sensacional. Já a gente conta. A gente acabou de chegar no centro, tá? A gente já vai mostrar. 9,2. 9,2? 40 minutos. 40 minutos. 35, na real, né? Porque já tá aqui 35, parado. É uns 35 minutinhos. Sim, Da hora que a gente subiu no trem até chegar aqui. Aí teve mais 15 minutinhos de caminhada. E se a gente fosse vir de carro até aqui, ia ser mais ou menos o mesmo tempo hoje. Porque é sábado. Porque é sábado, dia de semana É. não, galera. Dia de semana não, com certeza não. Trânsito dia de semana aqui, com certeza o transporte público é muito mais rápido. Sim. Se você for passar tipo no centro ou nas vias principais. Se você mora só em bairro, aí não, aí é totalmente o contrário. Aí carro é muito mais rápido e acessível. Tem lugar, não é toda rua que tem ônibus, não é toda rua que tem trem. Sim. Então isso aí com certeza o carro é muito mais prático. E não é o tempo todo também, né? Carro você senta e você sai. Sim. Trem às vezes não. Mas é cômodo, confortável, limpinho. Limpinho. É bem tranquilo de usar, assim. Já chegamos na estação, vou mostrar um pouquinho dessa estação também, que é uma das maiores. E partiu pegar o outro transporte. Já a gente mostra mais pra vocês. Vamos Bora. sair desse barulho do trem. Partiu. Perdi meu medo de cidade pequena, de andar de escada rolante. Andar de escada rolante, pra vocês verem o nível de interior dessa menina. É um transporte público pra mim. Não existia de onde eu vim. O Bora que lá. você usava de transporte público lá? Chinelo e tênis? Cavalo, carroça, Nunca subiu num cavalo. patins, patinete. A estação lá atrás, ó, mó bonitona. Cuidado. Ah, pronto. É aquele ali. Falei? Não usa E você ainda tá com o transporte. microfone ainda. Vai sair que você tá certa. Eu sempre tô, meu bem. Nossa, é super raro. Estamos aqui, galera, na principal estação, maior estação de Melbourne. Tem outra que é mais famosa, a gente vai passar lá na frente Sim. também, mas essa aqui é a maior zona que tudo passa por aqui. A outra é mais cartão postal, assim. É meio que a cara de Melbourne. É isso aí. Aí a gente deu uma olhadinha nos preços aqui para garantir. O valor da tarifa normal é R$5,50. E tem um teto. A gente não sabia disso, Sim. mas tem um teto de $11. Então, Durante a semana e R$7,60 final de semana. diário. Esse valor é diário. Então, o máximo que você vai gastar, mesmo sendo no plano pré-pago igual é a gente, são $11. Então, chega ali nesses $11, não bate mais. O resto do dia é viagem de graça daí. O interessante do plano mensal é quando você trabalha muito com o transporte e vai pra lá e pra sim, cá você e usa tal. todo dia, você tem sua rotina no transporte já. Mas aí a gente acabou nunca nem indo muito atrás disso porque financeiramente não compensava pra gente. O pré-pago era muito mais útil. Sim. Eu sempre fiquei em trabalho que variava bastante a localização. Por isso o carro. E a Lari, quando trabalhava no centro, a gente morava pertinho do centro também. Então, Algumas vezes até de a pé eu ia.
Chegamos aqui numa das partes preferidas pra mim, que é o tram. É o nosso bondinho aqui do centro. E a melhor parte, no centro ele tem um mapa ali, um quadrado, onde você consegue andar de graça. Então você não paga a tarifazinha pra poder andar no centro. É muito bom pra turistar, conhecer. 75 ali, vai perder ele. Ai, deixa, Corre, chega corre, abriu o rápido. sinal. Acho que perdemos já. Conseguimos pegar o 75. A gente tá indo pro nosso ponto do próximo vídeo. Vocês vão saber no próximo vídeo. Acho que esse vai primeiro. Mas enfim, continuando. Outra que é nosso bondinho é o transporte que a gente usa majoritariamente dentro do centro. Tem alguns dos bairros que ele vai um pouquinho a mais, mas aí você precisa pagar. E no centro é de graça. Então é bem tranquilo. Mas, como a gente vai passar do centro, a gente vai um pouquinho além da linha onde é de graça, a gente precisou bater o cartão. Então ele vai fazer ali aquela contabilização do valor da tarifa, porque a gente ainda tá dentro do prazo de 2 horas da nossa viagem anterior. A gente meio que tá dentro do percurso, então fica dentro daqueles valores que o Kevin falou. Galera, aqui é mais ou menos um mapa inteiro da cidade com o tram aí. Aí é o seguinte, ó, agora nesse momento a gente tá exatamente aqui. A hora que a gente fez aquele outro vídeo pra vocês, a gente estava aqui, ó, na maior estação. Aí o que a gente fez? Desceu aqui e pegou esse trenzinho azul até aqui. A gente acabou de sair da zona livre, que foi daí o que a gente não teve que pagar, porque estava na zona livre. Toda essa seçãozinha verde daqui, ó, que tá um verde clarinho, é de graça, então você não precisa pagar. Qualquer dia, qualquer horário. E daí, óbvio, tem os horários noturnos, né? Que daí fica bem pouquinho daí. A frequência dos bondinhos diminui bastante. É, acho que até menos frequente que isso. E durante o dia, tipo assim, um atrás do outro. Por exemplo, esse 86, esse 75. Qual outro mais, Mar, que é bem comum? Que é bem esse 30 daqui também. São transportes 96, são transportes 48, são transportes que passam assim o tempo todo, assim, 3 minutos de frequência tá passando um para esse lado e 3 minutos depois tá passando outro para esse lado. E aqui você consegue ver as rotinhas por bairros e tal que O número do transporte passa. E os bairros que ele passa daí. Mas aí tem uma parte que é uma pegadinha. A gente pegou o transporte no centro, a gente não paga lá, mas a gente veio uma estação depois da zona de graça. Então você tem que bater o cartão porque você vai passar da zona livre. Se o guardinha que fica fiscalizando pedir o seu cartão e ele sabe que aquele trem que você tá passa da zona livre, ele vai querer saber por que você não bateu. Porque se você vai ficar só na zona livre, você bate de novo na hora de sair e pronto, você não vai ser cobrado. Mas, como é um trem que passa da zona livre e o guardinha consegue saber, né, se você bateu antes, sabendo que sua rota ia ser depois, aí você leva a multa. Então você tem que tomar cuidado desses detalhezinhos, porque senão é $200, né? Eu acho que é mais. Mais, que é bem caro. Então tem que tomar cuidado, é melhor sempre bater o cartão lá, senão, né, você não corre risco de levar a multa. Galera, seguinte então, acabamos de descer aqui no nosso último transporte do bondinho. Estamos aqui do lado de outra estação de trem, que a gente não pegou só porque a gente não quis mesmo, para mostrar o bondinho, né? E eu acabei lembrando de uma história que aconteceu comigo um tempo atrás também. Foi a primeira vez, acho, né? Foi a uma das primeiras. Você pegou o trem. O trem, aham. E eu peguei numa estação bem pequenininha. Tipo, de uns bairros assim, bem pequenininha a estação, que é tipo praticamente só um pontinho de ônibus. E daí eu passei correndo, porque obviamente estava atrasado. E não bati o cartão para entrar no trem. Aí o que aconteceu? A hora que eu cheguei na estação principal, na grandona ali, tem aquelas cancelas. E eu não consegui sair. Aí eu fui explicar pro moço que eu tava tentando bater ali, não tava conseguindo sair. Aí ele falou, porque você não bateu a hora que você entrou lá no outro. Só que no outro que eu entrei, não tinha nem cancela. Era tipo só o pauzinho ali pra você bater o cartão. Igual o que a gente entrou na de casa. Entrou. Então, e eu passei correndo e não vi o bagulho. E daí ele falou, tipo, ó, você tem que bater pra você sair e tal. E daí ele descontou do meu cartão. Principiante. Foi. Não, eu não sou. Ai. Bora lá. Bom, basicamente é isso sobre o transporte. A gente pode concluir que tem sua conveniência e às vezes é muito mais prático do que enfrentar um trânsito, principalmente para vir pro centro da cidade. Então, vai de caso em caso. Você tem que sentar, analisar seu caso. Para mim, transporte foi inviável
Sim. nesses 3 anos. Total Sim. inviável o transporte público pra mim. Por causa do meu trabalho. Ferramentas, que ele carrega pra lá e pra cá também. É, meu trabalho. Tipo, Sim. as localizações que eu trabalho, as coisas que tem que carregar, os horários. Sim. Então, totalmente inviável. E pra Lari, já foi muito mais o contrário. Sim. Eu consegui usar e usufruir muito melhor, me levava pra todo canto, pra entrevista de emprego, tudo que eu fui atrás foi no centro, então era bem mais prático pra mim, eu consegui usar e assim, foi tranquilo. Então, quando você precisa, você sabe que é assim, super bom, você consegue usar, você consegue se programar e chegar nos locais na hora, tudo certinho. Eu só não tive uma boa experiência com ônibus, então... O ônibus é um pouco menos frequente, porque o ônibus depende do trânsito. Então... Já o transporte que a gente pegou Os dois. é independente do trânsito, porque ele tem a linha própria dele, o carro não entra no meio. E aí o ônibus eu sempre peguei quando tava atrasado. Então não tive boas experiências com horário nessa questão. Mas em questão de usabilidade ali é igual, é tão bom quanto. Mas o trânsito complica um pouco mais o ônibus. O trânsito atrasa o ônibus. Sim. No caso desses dois que a gente pegou, assim, se atrasa muito, atrasa 2 minutos. Sim. É literalmente 2 minutos. Quando a gente tava lá, eu fui perguntar pros caras lá da estação. Falei, essa daqui é a plataforma que a gente pega o trem pra ir pro centro? Ele falou, na verdade já tá atrasado. E a gente só desceu a escada e tava falando que era 2 minutos. Então, tipo, deu a hora e ele já falou, tá atrasado. Sim, sim. Então, assim, concluindo, super funciona, é muito bom. Se você tá planejando vir pra cá, pra morar, pra trabalhar, cada realidade é uma realidade. Ou se você só vem passear, saiba que funciona super, você vai conseguir fazer os seus rolês, principalmente no centro de graça, ver museus e tudo mais. Então, assim, é bem tranquilo. Com certeza. Não sei como funciona o transporte público no Brasil, nunca fui usuária lá. É verdade. Então, a gente tem amigos de São Paulo que diz que era um completo, extremo caos. Então, assim, aqui a gente vê o pessoal educado. Claro, tem um doido ou outro, principalmente no centro. Mas o pessoal educado, todo mundo se respeita na hora de entrar, na hora de sair. É bem tranquilo, todo mundo quieto no trem, no tram também. O povo não fica falando alto. Até por isso que a gente gravou bem menos dentro também, porque a gente tentou falar baixinho pra não incomodar. Sim, normalmente o povo vai trabalhando, vai comendo, vai falando, né, resolvendo coisas. Você consegue, o pessoal fica com o computador lá tranquilo, não tem BO nenhum de alguém tentar fazer alguma coisa com você, porque você tá com o computador. Então, é uma vantagem em cima do carro. Sim, as pessoas conseguem usar o tempo pra fazer algo útil também, né? Não fica só lá, seja até pra descansar, enfim. Então, é sempre uma paz no transporte, o povo não fica conversando. Não sei como seria em São Paulo, mas A aqui gente não sabe. Realmente não a sabe. usabilidade foi muito boa, a gente não consegue comparar com outra coisa, então com certeza vale a pena usar o transporte. Acho que é isso, né? Vamos bater perna Agora e aproveitar o dia, né? Agora a gente vai para um dos lugares nossos preferidos aqui do centro, mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Espero que vocês estejam com a gente lá também. Então, o que a pessoa tem que fazer que chegou até aqui? Dá like! Dá like! Se inscreve e vem participar dessa comunidade de amigos do YouTube. É isso aí, galera. Deixa um comentário aí o que vocês querem ver e partimos. Beijo!